Alô, alô galera, tudo bem? Espero que sim. Hoje neste vídeo nós vamos dar início ao conteúdo de geometria analítica. Um conteúdo um pouco extenso que traz aí algumas dificuldades para alguns alunos, mas não se preocupe, que nós vamos no ritmo que você precisa. E por isso nós vamos iniciar falando de plano cartesiano. Talvez você já tenha visto isso em outros conteúdos, mas é importante que a gente trabalhe o plano cartesiano com bastante dedicação. E aí, veja, o que é um plano cartesiano para que a gente possa começar? Um plano cartesiano é um sistema de coordenadas, um sistema formado por duas retas, uma na posição horizontal, outra na posição vertical, ou seja, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. A reta horizontal, ela é orientada da esquerda para a direita. O que isso significa? Significa dizer que os valores numéricos aumentam da esquerda para a direita. E a reta vertical, ela é orientada de baixo para cima, ou seja, os valores numéricos eles aumentam de baixo para cima. O ponto de encontro, o ponto de interseção dessas duas retas, nós chamamos de origem. Nós podemos representar pela letra O ou ainda por um número 0. Porque é aqui que toda a contagem numérica começa. Por quê? Daqui para a direita, eu passo a ter valores positivos. Logicamente, para a esquerda, eu vou ter valores negativos. Da mesma forma que se o eixo Y é orientado de baixo para cima, aqui embaixo eu tenho valores negativos e a partir do 0 eu passo a ter valores positivos. Como você já deve saber, o eixo horizontal ele é chamado de eixo X ou também de eixo das abscissas. E o eixo vertical nós chamamos de eixo Y ou ainda de eixo das ordenadas. Além disso, é importante que você saiba que o plano cartesiano divide um plano em 4 regiões, assim como você pode ver. Nós temos 4 regiões. A primeira região é esta. Esta é a primeira região. Esta vai ser a nossa segunda região. Esta vai ser a terceira. E esta vai ser a quarta. Cada região possui um nome. E o nome chama-se quadrante. Ou seja, nesta região eu tenho o primeiro quadrante. Nesta região eu passo a ter o segundo quadrante. Da mesma forma, terceiro e quarto quadrantes. Em um vídeo, na nossa playlist de trigonometria, você vai encontrar esta informação no vídeo de circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. E aí lá você percebe, você lembra que a contagem acontece no sentido anti-horário. É neste sentido, no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. É muito importante que você não esqueça que para a direita você tem valores positivos, para a esquerda valores negativos, para cima valores positivos, para baixo valores negativos. Como assim, professor? Vamos localizar os pontos A, B, C e D no plano cartesiano, neste plano cartesiano que você está vendo. Como é que isso funciona? Nós temos aqui o eixo X e nós temos aqui o eixo Y. Você deve saber que todo ponto ele é formado por um par de números. E neste par de números, nós representamos sempre, eu falei sempre, primeiro o valor de X, depois o valor de Y.
Significa dizer que no ponto A o x vale 1 e o y vale 4. No ponto B o x vale menos 3, o y vale 2. No ponto C o y vale menos 5, o x vale menos 5 e o y vale menos 1. E assim por diante. Como é que a gente localiza esses pontos no plano cartesiano? É muito fácil. Vem comigo, olha. 1 e 4. O que é que você tem que lembrar? Aqui no meio eu tenho um valor, que é o 0, é onde a contagem começa. O x vale 1 e o y vale 4. Então eu vou marcar aqui, ó, uma unidade. E o y vale 4. Eu vou no eixo y marcar 4 unidades, ó. O 4 é positivo, então é para cima. Veja, 1, 2, 3, 4. Perceba algo muito importante. Eu procurei deixar distâncias parecidas. Isso é muito importante para que a tua representação se torne o mais real possível. E aí o que é que você vem, ó? Você vai fazer o encontro do 1, pegar a nossa régua. Você vai fazer o encontro do 1 com o 4. Quando você faz esse encontro, você tem a localização do ponto A. Muito fácil, né? E o ponto B? Menos 3 e 2. Veja que o x é menos 3. Então o x está para a esquerda. Menos 3. Então vamos contar, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Bem aqui, ó. Menos 3. Menos 3 e o y vale quanto? 2. 1, 2. Tá aqui, ó. E agora é só a gente fazer o encontro desses valores, ó. Menos 3. E agora o 2. E aí você tem o encontro. O encontro é a localização do ponto B. Muito fácil, né? Portanto, o ponto C agora. O x é menos 5 e o y é menos 1. Então, bora para o x menos 5. X é menos, então é negativo. Aqui é o menos 3, então menos 4, menos 5. Aqui eu tenho o menos 5. E o menos 1, olha, é o y. Como é negativo, é para baixo. E aí você vem aqui marcar o menos 1. E agora a gente vai fazer o encontro, ó, do menos 5 com o menos 1. Aqui. Pronto. E a gente tem esse local, que é onde está localizado o ponto C. E para finalizar, temos o ponto D, 2 e menos 2. E aí nós temos, veja, atenção, 2 e menos 2. Quando o x for 2, quando o x for 2, 1, 2, o y é menos 2. Então, eixo y, menos 2, aqui. Agora você vai fazer o encontro desses dois valores. E aí você vai ter, ó, o encontro localizado nesta posição. E aqui nós temos o ponto D. Ok? Então veja que trabalhar com plano cartesiano não é difícil, é muito fácil. São duas informações muito importantes. Você tem que lembrar que os quadrantes são contados no sentido anti-horário e para a direita os valores são positivos, para a esquerda negativos. Para cima positivo, para baixo negativo. Essas duas informações são essenciais. E é convencionado no meio da matemática que qualquer ponto localizado sobre os eixos, por exemplo, você tem um ponto bem aqui, ó. É convencionado que ele não pertence a nenhum quadrante, certo? Diferentemente do ponto A. O ponto A, ele pertence ao primeiro quadrante. Da mesma forma que o ponto B pertence ao segundo, o ponto C pertence ao terceiro e o ponto D pertence ao quarto quadrante, ok? Não esqueça dessas informações. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like e se inscreva.
que na sequência vem novos vídeos, novas videoaulas com o conteúdo de geometria analítica para você. Um abraço, até a próxima.